E quando a gente está mal relacionado, nós adoecemos, nós não avançamos com mais agilidade os nossos resultados. A gente tem resultado a longo prazo, quando tem, se desgasta muito, fica muito doente, perde criatividade, ou seja... E tanto isso é verdade que depois da pandemia tá aí, né? O resultado tá aí. Né? O colapso emocional que nós estamos vivendo hoje. Nós temos muitas dificuldades com pessoas, claro que nós temos. Ou eu não sou promovido, ou eu não sou recolocado, ou me prometeram que não cumpriram. Sinto uma falsidade, sinto mentiras, enfim. Tudo isso nós vamos falar hoje, porque o relacionamento tóxico, ele não é aquilo que a gente acha que é só uma coisa que alguém te faz pressão psicológica, que grita e que, enfim, não, é muito mais sutil. E aí eu abro com essa pergunta, será que você não tá tendo um relacionamento tóxico e não sabe? Por isso que você tá tendo tantas dificuldades, assim, com algumas pessoas? E quando eu falo de dificuldade, eu não falo de uma dificuldade direta, às vezes ela é muito velada, às vezes você sente que as coisas não acontecem e você não sabe por quê. Porque, sim, existe uma relação tóxica envolvida nisso tudo. Mas nós estamos aspirando por dias melhores, tá? É importante dizer isso. E isso tem um impacto tão profundo que vocês não fazem ideia do tamanho do impacto que isso vai dar no mundo. Por quê? Eu vou explicar. Hoje o que você vê, eu tenho amigos que têm agências de emprego, eu tenho amigos ligados diretamente aos recursos humanos, diretores importantíssimos que fazem trabalhos incríveis. E o que eu digo para você é o seguinte, de um lado, imagina um ringue. De um lado, as empresas dizem o seguinte, eu não tenho ninguém no mercado. A qualidade das pessoas estão péssimas. As empresas dizendo. Do outro lado do ringue, você tem um grupo de pessoas, que somos nós aqui desse lado, tá? Vamos colocar aqui, vamos colocar na parada, que diz o seguinte, as empresas não prestam, as empresas só querem olhar para elas, é um egoísmo, só tem um bando de chupim, um bando de puxa-saco, um bando disso, um bando daquilo. Tudo bem. Dizer para vocês que não é verdade? Vou estar mentindo. O que está acontecendo é que depois da pandemia, principalmente, que foi um acelerador, tá? Um acelerador de novas oportunidades aí, que já é uma coisa que já vinha estourando, para estourar. O que está acontecendo é que, quando eu falo dos novos tempos e que a gente está buscando dias melhores, significa que nós estamos aprendendo a buscar mais qualidade de vida. E as empresas que ainda não entenderam isso, não estão conseguindo tomar conta do que está acontecendo. Nem ela, eu acho que muitas vezes está enxergando. Então ainda fica aquele discurso antigo de que o mercado está ruim. Dizer também que não tem um grupo enorme de pessoas que acabam numa zona de conforto, que não buscam ser os protagonistas especiais. Então existem um grupo seleto de pessoas que, cara, também só reclama, que também não quer, que não quer melhorar suas condições, que fala, eu não sou obrigada a estar bem com o João, nem com o José, eu vou fazer o meu e tudo mais. Só que no fundo, todo mundo quer ser bem sucedido. E não adianta você querer ser bem sucedido se afastando de pessoas, porque são delas que a gente precisa para criar um elo, criar aumentar o nosso network interno, externo. Então é ilusão a gente achar que a gente não precisa das pessoas. É uma ilusão. E essa ilusão ela precisa acabar se quisermos ter sucesso. Ponto. Para quem não quer, tudo bem. Tá tudo certo pensar assim. Mas lá na frente, essa conta vai chegar e os arrependimentos virão. Virão, porque vai estar ali com uma vida medíocre e vai pensar assim, porra, poderia ter feito. Então, não vamos usar esse verbo poderia. Vamos fazer. Eu sempre fui bem-sucedida nas minhas relações. Por quê? Porque eu não... Veja, nunca precisei perder minha essência. Mas sempre tive grandes conquistas. Porque sem as pessoas, a gente não consegue. Então, as empresas hoje, de um lado, não estão enxergando essa mudança. E do outro, também há aí uma qualidade de vida, uma busca de qualidade de vida, uma busca de qualidades relacionais.
Só que você também precisa saber fazer isso. Porque hoje em dia as pessoas não estão sabendo mais negociar. Tá muito ruim, as pessoas estão muito ruins de negócio. Porque quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente negocia. E se você convive com pessoas tóxicas e não aprende, não evolui, não aperfeiçoa os seus conhecimentos e também não busca saber quem você é, fica muito mais difícil. Porque quando a gente pratica, a gente se torna muito melhor. Isso chama-se evolução. E a mesma coisa quando a gente vai aprender um curso, quando a gente vai... Porque você aprimora com outro. Você não aprimora sozinho, né? Não tem como. Claro que você precisa cuidar dos seus próprios vícios, entender como você funciona, é óbvio. Você precisa saber como você é quando está sozinho, se a sua atitude é muito diferente de quando você está com outras pessoas. E se você percebeu isso, ótimo, já tem aí material para trabalhar. Agora, quando a gente está com outras pessoas, a gente hoje está o quê? Intolerante, estressado, e aí entra a relação tóxica. Quando eu falo que nós estamos aspirando dias melhores, eu quero dizer o seguinte, que tem uns grupos que sim, que tá buscando muito mais hoje, qualidade. E essa qualidade, ela não é só mais salarial, de processos, porque eu tenho que ter uma boa cadeira, porque eu tenho que estar no híbrido, não é só isso. É uma comunidade instalada ali, uma egrégora formada, que se juntam para todos ganharem. Então, eu vejo que o caos, às vezes, ele acontece e de maneira muito sutil, começa, através do caos, você percebe? Você começa a ver que a gente é empurrado para evoluir, sair desse caos muito melhor. Claro que não são todas as pessoas que enxergam dessa forma. Existem pessoas que no caos elas ficam piores e adoecem. Outras se saem muito bem. Mas isso só acontece com visionários que decidem realmente fazer a diferença. Então, os tempos estão mudando. Anota isso. Nós não estamos vivendo e não vamos viver mais a mesma era. Se você acha que tudo está de cabeça para baixo, tudo está estranho, a nossa sociedade está um pouco doente, as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, algumas confusas, mas existe um outro grupo muito grande que está muito bem, que está buscando, mesmo com as dificuldades, ter dias melhores. Com isso, nós estamos aprendendo a pesar algumas habilidades, algumas capacitações intrinsecamente humanas que nós temos, que são os nossos valores. Nós estamos aprendendo a olhar mais para os nossos valores. Ainda que você não tenha isso de maneira clara, você, de certa forma, a gente se incomoda com algumas coisas e hoje a gente consegue dizer alguns não. Então é por isso que hoje é muito fácil a gente falar que parece que tudo tá de cabeça para baixo, mas é porque nós estávamos numa época onde tudo não podia, você tinha que ficar caladinho. Então hoje você vê um grupo seleto de pessoas falando, se posicionando, colocando na frente os seus valores, e isso incomoda. Isso incomoda muita gente.